Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Danilo Glasser e esse é o TVI Esporte, o nosso programa de esportes que vai falar sobre todas as modalidades aqui na TVI, ao ar às quarta-feiras, às 13 horas, com reprise às quintas e sextas, canal 8 digital da NET e o 99 canal analógico. Para entrar em contato conosco, escreva um e-mail para esportes@daniloglasser.com.br. E hoje, nesse nosso segundo programa, vamos conversar com o William Barbosa, amigo meu, triatleta, hoje responsável aí por uma equipe fantástica que é a Triaction, que vem crescendo aí, sendo referência para muitas pessoas que vêm procurando aí o triatlon, não só o triatlon, como a corrida de rua, né? O William tem 5 Ironmans, voltou agora recentemente de Las Vegas, onde foi disputar um meio Ironman. Então vamos começar pelo último feito aí, William. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa prova em Las Vegas. A gente sabe que Las Vegas é uma cidade ímpar, né? A gente está conversando, você falou que é perigoso perder o foco. Como que foi essa prova em Las Vegas? Foi uma prova, assim, espetacular. A princípio, a gente já estava vendo a previsão de tempo, já imaginando que ia ser um calor, pela previsão ia ser 38 graus. O que aconteceu foi 38 graus até sexta-feira, chegou no sábado, já começou a baixar, e domingo choveu, então deu uma baixada, amenizou e acabou fazendo que o clima não fosse a parte dura da história. Só subidas e vento mesmo. E o Gustavo Zuin teve com você também, né? O outro atleta da Triaction também disputou a prova. Como que vocês se saíram? Como que o resultado, o tempo? A gente sabe que o triatlo é uma prova assim muito peculiar, né? Às vezes você está muito bem preparado fisicamente, mas muda o clima, ou então o equipamento. Como que vocês se defrontaram aí com esses problemas? Como que vocês enfrentam isso, William? Não só nessa prova de Las Vegas, mas aí o próprio Iron em Cozumel que você já fez, ou em Floripa que você quebrou, né? A gente até comentando, você estava muito bem treinado e acabou quebrando. Como que vocês enfrentam isso? Então, é uma particularidade de cada um fazer, por exemplo, a primeira prova fora. O Gustavo Zuin acabou indo muito bem na prova. Não tem como fazer a primeira prova já voar lá fora, porque é uma prova diferente, né? Então, ele acabou indo muito bem, o tempo ele sobe pela particularidade do percurso mesmo. Aqui tem muitas provas planas. Chegando lá, era muita subida na bike e muita subida na corrida. Então, era metade do percurso, eram 3 voltas na corrida de 7 km, sendo que metade era subindo e metade descendo. Então, a partir disso, foi um excelente resultado. Bom, William, agora uma pergunta particular, né? Eu, como ex-atleta, recentemente enfrentei meu filho como atleta e eu como treinador dele. Eu queria saber de você como é conciliar essa questão. William, responsável pela Triaction, né? Responsável pelo treino de inúmeras pessoas, competir com um atleta seu, um pupilo seu. Como que você consegue enfrentar isso? Então, isso é um negócio, é uma questão que é bem ampla e muita gente pergunta isso. Eu acho que sou uma das pessoas mais tranquilas em relação a isso. Eu tento fazer com que o aluno seja muito forte mesmo. Eu até brinco, tomara que ganhe de mim, porque é questão que eu vou ser bom mesmo. O trabalho tá bom. Então, eu acho que o retorno é muito grande, né? De estar competindo, quando está começando a ficar num ritmo mais ou menos parecido, o retorno dele é muito bom, então eu acredito que só dá mais motivação pra gente. Já tem alguém que está te deixando para trás? Sempre tem, né? Eu tô falando isso porque o Giovanni, as 2 vezes que eu tentei enfrentar ele, eu perdi para ele. Primeira prova em Santos, ele me deixou para trás muito longe, né, na travessia. Eu falei, eu vou treinar para a próxima. Chegou na próxima, ele deixou mais para trás ainda, então eu acabei desistindo. Bom, Ira, então a gente sabe hoje da correria que hoje você conciliar o William Triaction e o William atleta. Como que você consegue aí separar a hora de trabalho, hora de treino? Como que você consegue se organizar aí nessa agenda sua? Normalmente eu prefiro até treinar muito cedo, né? Mas tem uma parte muito boa nisso. Aqui tem uns atletas que estão no nível um pouquinho mais alto, treinam há mais anos, então eu consigo treinar com eles, consigo explicar, acabo tendo um benefício aí que não tenho o que falar. Acabo treinando junto, mas o que acontece é que não dá para ser mais muito competitivo voltando assim, uma pela motivação de estar passando conhecimento para os atletas, né? Hoje a gente está em mais de 160 pessoas, não é fácil
administrar o treino de todo mundo e deixar o psicológico bom para fazer o seu treino, né? Tá, focando nisso aí então que você falou, dessa questão de estar mais comprometido com o pessoal. O William hoje, com toda essa bagagem que o William tem, né, questão de tecnologia, de suplementação, de experiência, e o William treinado aí de uns, 2005, 2006, aonde você acha que você poderia chegar com tudo isso junto? Então, a estrutura é bem melhor hoje, né? Hoje eu tenho uma estrutura de fazer prova um pouco mais tranquila, inscrição de prova. Então, hoje eu não tenho a aptidão do treino que tinha antes, pelas condições de trabalho, mas a parte de inscrição, coisa que foi sempre difícil, estadia, equipamento, hoje, no caso, na mesma maior sequência de treino. E com toda essa experiência, tudo isso junto, você consegue aí pelo menos manter um nível equivalente ao de anos atrás? Não, dá para conseguir chegar próximo, assim, porque o treino acaba ficando bem menos, né? Você treina um pouquinho mais do que o normal, assim, não treinar tão forte assim, mas treinar numa posição boa, acaba tendo um rendimento melhor pela experiência mesmo, equipamento, tudo. Tá, agora vamos focar, fazer uma pergunta para você específico de um Ironman, né? Uma prova aí que a gente sabe que já começa nadando muito, aí depois tem que pedalar bastante e correr uma maratona, né? E muito, aquilo que a gente falou no começo, o cara pode estar muito bem preparado, mas envolve outras coisas. Eu queria que você desse um toque para o pessoal que está começando, como enfrentar isso. Por exemplo, às vezes a pessoa está muito bem treinada, né? Chegou no dia, quebrou uma bike, já aconteceu isso com você em Floripa, eu lembro que aquele ano você estava muito bem treinado, né? E acabou ficando aí na mão por causa de equipamento. A Triaction tem um suporte para isso? Isso pode acontecer? A Triaction pode ajudar ou quebrou, o atleta está fora? Como que funciona isso? Então, é mais difícil acontecer de quebrar, né? Eu tive um pouquinho de falta de sorte de estar dando problema nisso daí, né? Mas também bola para frente, vamos fazer outra prova. Hoje você, com a bagagem, você consegue conciliar isso. Como que é trabalhar isso com o pessoal que está começando? Por exemplo, você tem uma atleta que você treinou ela aí um período necessário para ela disputar não vamos falar um Ironman, vamos falar um triatlon, um Troféu Brasil. E aí quebrou. A primeira competição dela ela não completou. Como que você trabalha isso com ela? Então, tem que trabalhar o psicológico também. Porque o principal que eu explico para o pessoal, para os atletas, é que tem que respeitar a prova em primeiro lugar. Não achar que está voando no treino, que vai muito bem na prova, porque tem vários imprevistos. Tem desde a alimentação, que é uma das partes principais do triatlon, até equipamento, ou então uma perca de hidratação também, ou então outro fator tipo temperatura ou vento. Pode acontecer, né? Então, nos treinos você consegue trabalhar isso já? Mesmo porque o treino normalmente você faz em chuva, em pista molhada, em piscina, água fria. Então, no treino você consegue trabalhar isso? Sim, a gente tenta especificar o máximo possível, em geral. Tanto na época de vento, treino em subida para determinada prova, tenta fazer o máximo possível. Para a gente terminar esse primeiro bloco, o William como atleta, triatleta, quais os seus próximos objetivos, um sonho, qual a próxima competição, o que vem por aí para o William? O próximo objetivo principal é só o Ironman Brasil do ano que vem, Florianópolis, em maio do ano que vem. Mas eu vou disputar algumas provas, como uma prova de longa distância em Pirassununga, agora que é um meio Ironman, em novembro, e em janeiro, em fevereiro, eu estou montando o calendário ainda. Para esse Iron de Floripa, quanto tempo antes você começa a se preparar especificamente para esse? A parte específica eu coloco 12 semanas, pelo menos. Tá, daí quase 3 meses. Quase 3 meses. Tá. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos perguntar para o William a respeito da Triaction, que é essa equipe aí que ele criou, uma assessoria voltada especificamente para atletas de corrida de rua, de ciclismo e de triatlon. Vamos contar um pouco dessa história aí para os interessados em entrar em contato com a Triaction. A gente volta já. Informação para você, a Prefeitura tem. O
bebê da Débora nasceu e agora ela procura orientação. O senhor Najib quer cuidar melhor da saúde. E a dona Rita quer ser artista. Viu só? Os nossos postinhos oferecem muito mais do que atendimento médico quando você precisa. Procure um postinho mais perto de sua casa. Porque saúde não pode faltar. E informação também não. Prefeitura de Americana. Um governo de trabalho. Estamos de volta aqui direto do Museu do Atleta aqui na FAM, na Faculdade de Americana, conversando com William Barbosa, triatleta com grandes feitos e hoje responsável pela Triaction. William, como que surgiu a Triaction? A Triaction surgiu em 2009. Eu acreditava que tinha uma necessidade de uma montagem de treinos para iniciantes, intermediários, na parte de triatlon, né? Na época você trabalhava na Clip, como instrutor de academia. E eu estava vendo que o pessoal tinha uma cabeça voltada a muito treino e pouco tempo, sendo que a gente poderia estar treinando pouco e estar participando de triatlon e estar trabalhando qualidade de vida, tudo isso. Então a visão geral era isso, sendo que muitos atletas faziam treinos muito grandes também. Então, eu sabia que dava para fazer treinos menores e disputar a prova e não deixar de lado a vida social. Uma coisa mais embasada no estudo. Você acha que isso deve-se muito a esse modismo? Por exemplo, hoje propaganda em cima de corrida de rua. Você acha que, às vezes, qualquer pessoa que frequenta uma academia acha que pode se tornar um atleta, já pensando num alto nível aí, e acaba esforçando, levando esse overtraining em excesso? Você acha que isso pode acontecer devido a esse modismo? Sim, também, né? Porque quando a gente focaliza alguma coisa, dá uma embalada. Sem conhecimento, você acaba... acaba não prestando atenção em nada, indo a qualquer custo, né? Então, isso aí pode ser que você falou que hoje a Triaction conta com 160 integrantes. Pelo menos 160. Fala o nome de alguns destaques aí. Sempre falar o William, o Wellington, seu irmão, que também vem aí arrasando. Temos alguns destaques, por exemplo, o Márcio Pinhatti, que o mês que vem, agora dia 12 de outubro, ele vai disputar o Ironman do Havaí. Ele classificou em Florianópolis. E, inclusive, ele treinando para o Ironman do Havaí, o mês passado ele classificou para o 70.3, que é o meio Ironman do Canadá o ano que vem. Essa prova que eu fiz em Las Vegas, o ano que vem vai ser no Canadá. E também temos outro atleta, o Marco Fávero, que acabou fazendo um tempo excelente no Ironman. Fez até mais baixo do que o Márcio. Ele tem um pouquinho mais de tempo no triatlon do que ele. E tem o Ranieri, que agora ele teve uma contusão no acidente de moto, então ele está parado, que é um jovem que tá começando as provas. Treina com a gente lá no Centro Cívico, ele realmente é esforçado. E o Wellington também, que está disputando várias provas, está tendo vários resultados estaduais excelentes aí, nível de campeonato brasileiro também. Então, E a Cíntia de Campinas, tem vários atletas muito... Hoje a Triaction não é mais só americana, ela é bem, você diria, regional ou nacional? Podemos colocar aqui até nacional. Que Gustavo, temos atletas. por exemplo, é de Araras, é isso que foi com você para Las Vegas. Com esse crescimento, William, não só resultados, mas crescimento da estrutura, a Triaction tem encontrado patrocínio? Fala um pouco dos patrocinadores, de como pode chegar patrocínio até para a Triaction, o que a Triaction precisa. Aproveita o espaço aí, conta um pouco para a gente. Então, até que tem encontrado sim algumas coisas. No inverno agora foi até uma inesperada, mas uma parte boa, que entrou muito aluno para treinar na equipe, querendo mudar a vida, né? Que o normal é janeiro, né? Só que em julho entrou muito atleta. Era a época que eu estava visualizando ir em busca de patrocínio, fazer o projeto, tudo. Acabei não conseguindo em busca disso, mas teve algumas propostas boas também. Eu acabei conseguindo, falta eu terminar de fechar um patrocínio com as trufas do Dá para a equipe. Eu acho que isso daí vai dar uma bela de uma ajuda. Em material? Em material porque também. Porque o da açaí, eu vivo ganhando açaí de presente. Esse patrocínio é bom. Não, o do açaí Mil e Rosa é excelente também, que açaí, além de estar ajudando também na atividade física, né? Na alimentação. E também em material das trufas, né?
E também tem alguns apoios muito bons, né? Por exemplo, como da Nutri-One, que fornece suplemento com uma porcentagem boa de desconto, e suplementação, querendo ou não, chega uma hora do treino que vai precisar, né? Não tem jeito. Por mais que seja um iniciante, o nível de esforço que se exige uma corrida de rua ou mesmo um triatlon é essencial, né, William? Tem suplementos básicos que são carboidratos, são equivalentes a uma banana, um pão, só que com absorção mais rápida, que já chamam suplementos, né? Que é um dos mais básicos que a gente mais usa. Isso é uma coisa que eu já pensei, já tenho programado, que nós vamos pegar um programa e falar só isso. Vamos chamar você, vamos chamar a Leteia, que é nutricionista, para a gente falar só isso, justamente para passar, não só para quem faz triatlo, mas pessoal de atletismo, natação, vôlei. Vamos fazer um programa só voltado a isso, porque eu acho que isso é importante. Né? E aí a gente chama talvez a Nutri-One, vamos ver o que a gente consegue fazer, porque eu acho que é uma coisa importante da gente falar. Hoje a procura, a gente está já falando aí em Rio 2016, tem as Olimpíadas e tem as Paralimpíadas. A Triaction tem algum pensamento ou já faz algum trabalho voltado para a pessoa com deficiência? Não, hoje a gente não está trabalhando. Esse é um dos projetos que eu quero encaminhar também. A escolinha de triatlon, né? Porque tem que iniciar esse trabalho, porque tem atletas, tem pessoas, tem potencial para disputar. É uma coisa que não está sendo tão explorada. Eu perguntei isso para você porque eu tenho o Anderson lá, o que nada comigo, cego, que ele tem essa vontade de partir para o triatlon. Só que o Danilo, como técnico de natação, não consegue beneficiar tudo isso para ele. Por isso que eu te perguntei. Sim. Porque não só o Anderson, mas eu conheço várias outras pessoas que querem migrar para isso, porque é um esporte apaixonante, o triatlon, né? Então, fica aí meu pedido para o William, como responsável pela Triaction, que a gente possa pensar numa coisa, porque eu tenho certeza, eu ponho minha mão no fogo, que é uma coisa que vai dar um retorno legal, você vai ver que é bem interessante. Agora, para terminar, eu vou fazer um desafio para o William aqui. Em 1998, William, eu fiz uma travessia de Ilhabela até Caraguatatuba. Na época eu treinava ainda com o Tomás, que foi quem me abriu as portas aí para o esporte paralímpico. Nós fizemos uma travessia em revezamento, são 25 quilômetros. Nadou eu, o Eduardo, o Paulinho Duarte e a Cecília, que acredito que dos 4 é o único que ainda está na ativa, né? E foi uma prova assim muito legal, um desafio assim muito de você estar nadando e pular peixe do seu lado, a raia, né? Foram mais de 6 horas no mar. Eu queria fazer um desafio para a Triaction. O William que vai ver se abraça esse desafio ou não. Eu nem conversei com os meus parceiros ainda. Esse ano não dá mais, a prova é agora no início de outubro. Para o ano que vem, então a gente vai ter praticamente um ano para pensar em tudo, eu queria fazer um desafio equipe Triaction contra a equipe Danilo. Só que eu vou levar só deficiente físico. Tá? É obrigatório que tenha uma menina na equipe, então eu estou pensando aí numa atleta que é novata, de Limeira, a Thaís, que inclusive está recentemente, está no Mundial de Jovens, disputando o Mundial. O Fabiano, você conhece, né, que deu show muito tempo nas travessias, que agora está no Paratriatlon. E o Marcelo Colec, que é outro atleta que está no Paratriatlon, que agora recentemente ficou na 4ª colocação no Mundial de Paratriatlon em Londres. Então eu queria fazer esse desafio. Pensa na sua equipe, pensa quem que você vai chamar, vê se você vai querer aceitar o desafio, e aí a gente programa tudo certinho, para o ano que vem a gente vê aí se a gente consegue chegar do lado de lá, porque é difícil. E aí a gente vê o que a gente vai pensar, quem perder faz o quê. Eu queria lançar esse desafio e ver se você topa. Não, com certeza. Só na natação? Só a natação. Aí depois você bola um desafio pra gente, não estou fugindo da raia não. Você bola, a gente bola um evento, aí ou vai para algum evento que possa ter essa estrutura para os deficientes, e eu também me enquadro nessa equipe. A princípio só na natação tá bom, viu? Aí depois a gente pensa alguma coisa aí, algum triatlon de revezamento, pra gente colocar os deficientes, justamente pra gente conseguir divulgar isso, e quem sabe que isso seja o pontapé inicial e pra Triaction conseguir abraçar esse nicho aí, que é o paradesporto, já pensando no Rio 2016. Topado então? Topado. Bom, esse foi o William, queria agradecer, William, obrigado por estar aí no nosso segundo programa, espero te entrevistar muitas vezes. Já falei dessa vontade de a gente estar falando aí junto com a Leteia, dessa parte de suplementação. Está fazendo parte aí desse projeto, nesses treinos, nesses simulados e mesmo nas provas da Triaction, a gente quer tentar cobrir isso aí para divulgar o máximo possível. Obrigado, parabéns pelos resultados. E deixe sua palavra final aí para o nosso telespectador. Eu queria agradecer o Danilo, primeiramente, pela oportunidade. E espero que eu tenha agregado alguma coisa no conhecimento na parte de corrida ou atividade física,
E alguém que tiver dúvida pode entrar em contato também. Né? Nós temos o Facebook da Triaction Assessoria Esportiva, que é bem movimentado, o site está em construção, lá pode achar o contato, né? Tem o telefone também. E agradecer a oportunidade de estar divulgando o esporte, divulgando essa atividade física que está crescendo tanto, principalmente aqui em Americana. Né? Obrigado, William, sucesso. Antes de terminar esse programa, gostaria de mostrar aqui a revista O Jogo, do meu grande amigo Zara Mello Júnior. Parabéns, Zara, um cara que tem feito muito pelo esporte, está lançando aí mais uma coisa que vai agregar muito para qualquer atleta, sabe o quanto é importante o espaço para divulgação. E por coincidência, nessa primeira revista, o Zara vem falando de um menino que eu quero que vocês gravem o nome dele. Murilo Sartori, atleta da Prefeitura de Americana, patrocínio da Ameripan, que muito em breve vai encher a gente de orgulho, já tem batido aí recordes muito antigos, recordes de 1980, e se Deus quiser, no futuro bem próximo, ele vai estar aí aparecendo para o mundo, assim como, quem sabe, o César Cielo. Esse foi o TV em Esportes. Eu gostaria de agradecer muito ao Alex, a Viviane, ao seu Florindo, por ter cedido esse espaço maravilhoso aqui no Museu da Fã, um dos poucos do nosso Brasil. Uma coisa que o esporte brasileiro peca muito é a falta de um espaço como esse para divulgar os feitos de nós, atletas. Então, gostaria de agradecer, Alex, muito obrigado, manda um abraço para o seu Florindo. Espero poder gravar mais vezes aqui, porque eu tenho um espaço meu aqui, eu sei o quanto isso é importante. Por isso que eu fiz questão de estar com o William, que também tem um espaço aqui. Fomos formados aqui na Fã, né, William? Então, parabéns por manterem isso há tanto tempo. Espero que isso cresça muito, quem sabe aí tome outros ares. E, se Deus quiser, nós vamos estar voltando aqui com outros atletas que aqui emprestam um pouco da sua carreira para a gente estar podendo entrevistar. Esse foi o TV em Esportes. Um forte abraço, até semana que vem.